Olá, eu me chamo Rafael Soares e o meu companheiro se chama Nicolas Delben, e a gente está aqui para falar da determinação e controle das correntes de compensação de um filtro ativo de potência utilizando o FPGA em The Loop. Primeiro, é importante a gente saber o que é um FAP e por que utilizá-lo. A conexão de cargas não lineares à rede insere componentes de correntes de diversas frequências, que é chamado de distorção harmônica, que dá essa forma irregular à onda presente na direita da figura. Essas correntes distorcidas carregam grande quantidade de energia reativa, que é necessária para a troca de energia entre as fases, mas não realiza trabalho necessariamente. E a energia reativa, ela diminui o fator de potência e, com isso, o rendimento do sistema. O FAP pode ser observado na figura da esquerda e é uma importante ferramenta de compensação. A compensação através de bancos capacitores, por exemplo, que é a mais comum, ela possui um difícil dimensionamento, porque as cargas que são acopladas à rede são dinâmicas. E também, com a variação das cargas, pode entrar em ressonância com o banco de capacitor e causar altas correntes, que pode danificar as cargas ou o próprio equipamento. Os filtros ativos, então, eles se encarregam de fornecer a energia reativa para a carga e liberam assim o sistema. E como só deve fornecer potência reativa, ele não precisa de uma bateria para alimentá-lo, ele pode ser alimentado por um capacitor. Para determinar as correntes de compensação, foi utilizada a teoria de potência instantânea, ou teoria PQ. Nela, primeiro os sinais de corrente e tensão passam pela transformada de Clark, mudando da base ABC para a base beta-alfa. Assim, é possível separar a potência total do circuito em três potências, que é a potência de sequência zero, que está presente em circuitos desbalanceados, a potência ativa, que é aquela responsável por realizar trabalho, que é aquela que realmente interessa, e a parcela não ativa, que é desejável eliminar ela do sistema. A TPI também permite separar a parcela ativa em ativa e ativa oscilante. É interessante compensar a ativa oscilante, pois é ela que, por exemplo, faz os motores monofásicos trepidarem, e dessa compensação dela, dessa potência oscilante, que a gente tira a energia necessária para carregar o capacitor. Identificadas as potências a serem calculadas, obtêm-se as correntes alfa e beta, e através da transformada inversa de Clark, são obtidas as correntes de compensação. Agora vamos falar um pouco do diagrama de controle. O diagrama de controle do FAP pode ser dividido em duas partes. A malha 1, que controla a corrente do FAP, que tem o compensador, os sensores, toda a planta modelada para corrente. E a malha 2, que é a que controla a tensão no capacitor, que tem a planta de tensão, que tem o compensador de tensão. E é basicamente isso. Agora o Nicola vai falar um pouco do desenvolvimento do trabalho para vocês. Então aqui nós temos a visão geral do sistema, onde nós temos o nosso ambiente de simulação no software Simulink. Vale ressaltar que a tecnologia de FPGA in the Loop que nós utilizamos permite prototipar hardware em ambiente de simulação, como nós veremos mais adiante. Então aqui nós temos o nosso bloco de geração trifásica, onde fazemos a medição de corrente e tensão, bem como o cálculo do fator de potência de cada uma das fases do fator de potência global do sistema, utilizando a relação de potência ativa sobre potência aparente. O FPGA in the Loop é utilizado para realizar os cálculos da teoria potência instantânea e implementar os controladores em hardware. Dessa forma, nós conseguimos validar o controle e o cálculo das correntes de compensação sem necessariamente ter a planta física para fazer esses testes experimentais, e essa é a grande vantagem da tecnologia de FPGA in the Loop. As correntes de referência obtidas pela TPI devem ser fornecidas às cargas, e quem tem esse papel é justamente o filtro ativo de potência, a partir de um inversor trifásico de 4 braços e indutores de filtro para cada uma de suas fases. Para chavear o inversor, são utilizados controladores PI com o erro das correntes de referência em relação aos indutores de filtro para que pudéssemos modelar o inversor na frequência de chaveamento de 25 kHz. Além disso, percebe-se que não há necessidade de uma bateria, basta utilizarmos um capacitor como barramento para alimentar o inversor e vencer as perdas intrínsecas do sistema. Isso acontece porque o filtro ativo de potência não injeta nenhuma potência ativa para as cargas, apenas as potências reativas e harmônicas.
Para o filtro ativo de potência funcionar corretamente, vale ressaltar que a tensão desse capacitor deve ser maior que a tensão de pico fase-fase da rede. Considerando que a rede tem uma tensão fase-fase de 220 volts eficazes ou 311 volts picos, optamos pelo capacitor por ser mantido em 400 volts, sendo que isso é feito a partir de um controlador de tensão com uma malha muito mais lenta que a malha de corrente para associar os controladores de corrente e de tensão. Caso a tensão do capacitor seja menor, as correntes fornecidas pelo inversor são distorcidas e o filtro ativo de potência acaba por não funcionar corretamente. Aqui nós temos os nossos resultados, que são as correntes do FAP com o filtro ativo com o fio. Nós utilizamos do controlador para garantir que a corrente calculada pela TPI fosse fornecida às cargas pelo fio. E é justamente isso que observamos nessa figura. As correntes dos indutores controladas estão em azul, e elas estão seguindo as referências de corrente que são calculadas pela TPI, que estão em laranja. Todo esse processo que eu acabei de citar é feito internamente no FPGA pela técnica de FPGA in the Loop. E a menos do transitório inicial, que é o tempo necessário para que a placa de FPGA calcule suas correntes de referência, nós observamos que o rastreamento das correntes alcança seu objetivo. Dessa forma, o FAP acaba por fornecer as correntes indesejadas às cargas. Aqui nós temos como que o comportamento da fonte antes e após a inserção do FAP na operação do sistema. E nós temos que, num primeiro período, os controladores acabam por estar desligados e o inversor não é chaveado, para que nós possamos carregar o capacitor que se inicia em um estado sem carga, sem tensão e sem energia. Isso acaba por resultar em elevadas correntes demandadas da rede. Nós optamos por não colocar esse período aqui na figura, porque ele não é o nosso objeto de estudo. No segundo período, são apresentadas as correntes exigidas pelas cargas, apresentando harmônicos e desbalanço entre as fases. Nesse período, nós ainda não observamos também a alta frequência de chaveamento dos inversores, pois eles ainda estão desligados, a TPI ainda está sendo calculada. E no terceiro período, onde nós já vemos a alta taxa de frequência de chaveamento no nosso resultado, o FAP já se encontra em operação e as correntes da rede são basicamente senoidais, sem desbalanço, e o fator de potência global registrado é de 0,998, ou seja, basicamente unitário. Inclusive, nós podemos ver que a corrente de neutro é compensada, e dessa forma a fonte se encarrega de fornecer apenas a potência ativa que será transformada em trabalho pela carga, e o FAP injeta todo o restante de potência necessário para o funcionamento das cargas sem comprometer a qualidade de energia das fontes. As nossas conclusões são que nós conseguimos calcular a TPI, simulá-la e controlar em software, e também implementamos e controlamos ela em hardware por meio da tecnologia de FPGA in the Loop. Além disso, nossos trabalhos futuros são a comparação entre a CPT e a TPI e a implementação da CPT utilizando a fio. A CPT seria uma outra teoria de potência, conhecida como Conservative Power Theory, ou seja, teoria da potência conservativa, e nós começamos os estudos nessa teoria com simulações já. E por que nós começamos a utilizar essa teoria? Porque essa teoria aborda as potências de uma forma diferente da TPI e nos permite compensar parte das correntes com o FAP e uma outra parte com o tradicional banco de capacitores, sem nos preocuparmos com múltiplos pontos de ressonância que possam comprometer a operação dos capacitores. Isso torna o sistema mais barato e menos volumoso do que se fôssemos fazer um FAP com a TPI, visto que o da TPI teria que compensar toda a corrente. Nesse caso da CPT, não. Então nós fizemos implementar essa CPT também em FPGA pela técnica de fio, e para comparar as teorias em termos de sua influência no funcionamento do FAP e também exigência de processamento do hardware quando formos implementá-la. E visto que essa nova teoria apresenta o cálculo de muitas integrais no processo, nós esperamos que a exigência do processamento seja bastante aumentada, que pode acabar dificultando os nossos trabalhos. Essas são as nossas referências. Muito obrigado, esses são os nossos contatos.